Muito bem, fala pessoal. Qual que é o maior poder que uma pessoa pode ter? O maior poder que uma pessoa pode ter é o conhecimento. E é por isso então que nesse vídeo eu trago aqui para vocês 10 livros que podem mudar a vida de qualquer pessoa, principalmente quando o assunto é investimentos, quando o assunto é dinheiro. E por que que eu afirmo isso? Porque esses livros mudaram a minha vida totalmente. Esses livros mudaram totalmente o jeito como eu invisto, como eu lido com o meu dinheiro. Então, é um caso comprovado na prática por mim mesmo, então eu vou trazer aqui para vocês esses livros. E eu resolvi citar do básico ao avançado esses livros. Então, vocês estão vendo aqui embaixo os indicadores que vão indicar qual o nível de complexidade desses livros. E também no bloquinho aí vocês podem acompanhar o nome do livro. Então, vou citar os livros e vou falar um pouco sobre cada um deles. Eu tenho certeza que para quem está começando no mercado, para quem está começando a investir, seguir essa relação de livros pode ajudar, sem sombra de dúvidas. Então vamos começar, e para começar eu quero falar com vocês sobre um dos primeiros livros que eu li, que foi esse daqui. Esse é um livrinho aqui bem pequeno, esse é um livrinho bem básico, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Então vamos começar aqui com o primeiro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. E o que se trata esse livro, galera? Esse livro aqui é uma história onde ele cita aqui um personagem que nesse livro era a pessoa mais rica aqui da Babilônia. E a Babilônia era um dos lugares mais prósperos da época, né? Então, as pessoas lá, o livro passa, na verdade, ele inteiro contando quais eram os segredos dessa pessoa para ela ter tantas riquezas. E o segredo era o quê? O segredo era simplesmente o acúmulo todo dia não, né? Todo mês, o acúmulo ali constante, simplesmente essa pessoa recolhia 10% de tudo que ela ganhava e ela aplicava. Então, aquela história do se pagar primeiro antes de pagar os outros, né? Então, antes de pagar qualquer conta, antes de pagar qualquer pessoa, você deve pegar o dinheiro e dividir um percentual para você. Isso, no longo prazo, nós vamos ver nos outros livros, que é um pilar fundamental para o acúmulo de riqueza. Então, a consistência em guardar, a consistência em poupar dinheiro é o tema desse livro. É um livro muito bacana e ele trata de outros assuntos, mas o principal ponto é esse. Vou trazer aqui o segundo livro, que é esse daqui. Esse daqui é o livro Os Segredos da Mente Milionária. E também é um livro muito famoso, né? Muita gente já conhece, já leu. Então vou colocar aqui para vocês. Os Segredos da Mente Milionária. Legal? Então é isso. Vamos lá. Então do que se trata esse livro? Esse livro aqui é um livro mais ligado ao mental. É um livro mais ligado à conduta e às atitudes do investidor do que propriamente ao passo a passo, né? Então, esse livro aqui ele traz para a gente informações sobre como o investidor deve se comportar, quais os princípios que essa pessoa deve ter quando ela pensa sobre riqueza. Muita gente acaba ligando dinheiro, acaba ligando riqueza a coisas ruins, né? A pessoa que rouba, a pessoa que não é uma pessoa boa. Quem nunca ouviu aquela frase, né? O rico não vai para o céu, né? Então, existe uma crença que todo mundo que tem dinheiro são pessoas ruins, né? Então, esse livro aqui, ele tenta, ao longo do livro, desconstruir toda essa visão de que o dinheiro é uma ferramenta ruim, que as pessoas buscarem dinheiro é uma coisa que não é boa, para que isso limpe a cabeça do investidor e que ele possa ter uma mentalidade de sucesso. Já foi provado por muitos estudos que pessoas, mesmo tendo atitudes, enquanto a cabeça, enquanto o cérebro possui alguma coisa que bloqueia ela, então possui algum viés anterior, alguma coisa que traz da infância, algum bloqueio, isso acaba impedindo a pessoa de progredir, seja em qualquer área. Então, ela ter alguma premissa sobre o dinheiro ruim do passado pode desencadear todo mau comportamento no futuro. É um livro também excelente, uma indicação perfeita aí para quem está começando a investir. O terceiro livro é um livro que não ia entrar na lista, eu não ia colocar ele, mas de acordo com a nossa situação atual, de acordo com o que o mundo vem vivendo, de acordo com o que os bancos centrais vêm, a conduta que os bancos centrais vêm fazendo aí no mercado de impressão de dinheiro,
é um livro que se torna muito importante, que é esse daqui. É um livrinho também muito pequeno, é um livro sobre dinheiro e inflação. Então, vou colocar aqui para vocês o terceiro livro, sobre dinheiro e inflação. Esse livro aqui, na verdade, ele traz um pouco de história e um pouco também do contexto de como o nosso dinheiro vem perdendo valor ao longo dos anos. Ele cita o caso dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a coisa é muito pior. Então, quanto que valia R$1 há 10 anos e quanto vale R$1 hoje, né? Quanto que você tinha o poder de compra há 10 anos atrás e quanto seu poder de compra foi corroído ao longo do tempo. Isso se dá basicamente pela necessidade do governo ir imprimindo dinheiro a cada mês, a cada semana, para poder rolar, para poder pagar os custos do Estado. E nesse livro traz o quê? A noção que, além de investir, a gente tem que investir corretamente, porque mesmo a gente investindo em aplicações ruins, pode acontecer ao longo do tempo o seu dinheiro perder poder de compra em vez de ganhar. Então você está lá deixando seu dinheiro numa aplicação simples, como uma poupança, e vamos imaginar que em 10 anos a inflação vá corroendo esse dinheiro ao longo do tempo. Então você vai notar que mesmo você guardando dinheiro, mesmo você aplicando ali, você vai notar que no final desse período o seu poder de compra é bem menor do que era há 10 anos. Vale ressaltar também que o livro traz um questionamento falando que o governo acaba manipulando os índices, né? Então a gente acaba vendo aí que os índices de inflação às vezes estão lá na mínima, né? E na verdade a gente não vai no mercado ali, acaba vendo que as coisas que a gente compra todo mês ali acabam estando com um preço muito maior. Isso se dá principalmente pela maquiagem que o governo faz aí nos índices de inflação. Isso ele fala dos Estados Unidos. Se lá nos Estados Unidos existe isso, imaginem aqui no Brasil. Então, é mais um ponto, além da gente conhecer sobre investimentos, a gente deve conhecer sobre esse que já foi um dos vilões aqui no Brasil, que é a inflação. Esses livros, esses 3 livros são o que eu considero aqui o básico. Então são livros aí que com certeza mudam a cabeça de quem está começando no mercado e podem aí criar aquele alicerce, criar aquela casca, né, para poder aí digerir temas mais difíceis, né? Então aqui esses são os temas básicos. Vamos agora então falar dos temas intermediários. Então vou vir aqui para o quarto livro. E no quarto livro que eu vou citar para vocês vai ser esse daqui. Provavelmente vocês já devem conhecer também. É o livro O Investidor Inteligente. É um livro muito mais grosso, né? Um livro com uma leitura mais extensa, né? Então vou colocar aqui para vocês O Investidor Inteligente. E esse livro, pessoal, esse livro é um livro quase centenário, é um livro muito, muito, muito antigo. É um livro escrito aí pelo Benjamin Graham, o professor do Warren Buffett, então vocês já devem conhecer essa história. Esse livro tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. É um livro já que traz muitos conceitos que já ficaram para trás, né, que não se aplicam muito mais no mercado hoje em dia, mas é um clássico. E eu acho que para todo mundo que está investindo, para todo mundo que quer ter um futuro como investidor, ter uma carteira de investimento sólida, deve conhecer os clássicos. Então, esse livro é uma leitura também obrigatória. É um livro que a gente nota que lá, há quase 100 anos atrás, o Benjamin Graham já falava de questão de diversificação, questão importantíssima de não se arriscar demais, de controlar risco, de diversificar os investimentos em classes, não em só ativos, né? Então, coisas que hoje são pilares aí de diversos cursos, diversas faculdades até sobre finanças. A gente nota que um livro lá, há quase 100 anos atrás, o cara já falava isso. Com certeza ele estava muito à frente da sua época naquele tempo. Esse livro é um livro referência para qualquer investidor. Vou para o próximo livro aqui, então. Aqui eu vou trazer para vocês o quinto livro é Iludidos pelo Acaso. Esse é o livro, Iludidos pelo Acaso, também é um livro aí médio de se ler. É um livro do Nassim Taleb. Para quem se interessar, esse livro aqui tem resenha aqui no canal. Então vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E esse é um livro onde o Taleb conversa, ele cita aqui para gente sobre como o mercado tem armadilhas, né? E como as pessoas se iludem por essas armadilhas, como que os vieses são ativados por essas armadilhas, as pessoas acabam
tomando decisões extremamente erradas, como as coisas parecem tudo tranquilas e de uma hora para outra tudo desmorona, né? Como que o inevitável, que as pessoas julgam que nunca vai acontecer, tem uma probabilidade muito maior de acontecer do que a gente imagina. Então esse livro também, dos livros do Taleb, é o que eu mais gosto e eu julgo aí que também é uma leitura obrigatória. Aí falando de investimentos, vamos aí para o nosso 6º livro, que é esse livro aqui, mais um clássico, que é o livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Então aqui vamos para o nosso 6º livro, que é o Investindo em Ações no Longo Prazo. Longo prazo. Cara, esse livro aqui é um livro sensacional. Eu vou até mudar aqui a cor do texto, porque acho que está muito claro aí para vocês enxergarem. Deixa eu ver se eu acho um tom aqui de amarelo mais escuro. Aí. Ficou bom aqui. Boa. Esse livro, galera, é um livro sensacional. Esse é um livro que ele defende a ideia de que as ações são o investimento mais seguro que uma pessoa pode ter no longo prazo. E no longo prazo que ele cita não é o prazo aí de 1, 2 anos, ele cita o prazo de 50, 100 anos. Então, a pessoa se expor a ações para o resto da vida, ela ter aquela carteira de ações para o resto da vida dela. E ele cita o gráfico famoso, que eu vou colocar aí na tela para vocês, que mostra a rentabilidade tanto de ações, quanto dos títulos do Tesouro, quanto do ouro no mercado americano ao longo dos anos. Então, vocês podem ver aí o quanto que as ações superaram os outros investimentos ao longo do tempo. Claro que as ações têm maior volatilidade, claro que vocês vão ver tempos em que o mercado cai muito, que o mercado sofre, como nós estamos vendo agora, né, nesse momento, nesse mês aqui de maio de 2020, mas no longo prazo esse é o tipo de investimento que tende a superar todos os outros. E principalmente, o motivo são 2. Principalmente o motivo que as empresas geram valor, as empresas geram riqueza. Enquanto você comprar um título do governo, por exemplo, você vai estar simplesmente só dando seu dinheiro para subsidiar uma dívida. Então você vai estar financiando o governo. O governo não gera riqueza, né? O governo simplesmente aí tem a função de gerar bem-estar para a sociedade, e isso ele faz através de diversos programas, diversas coisas, né, que ele faz, tipo pagar funcionários públicos, pagar custos com saúde, educação. Então isso acaba não gerando riqueza diretamente. Enquanto uma empresa, ela tem como fim a geração de capital, né? A geração de capital para os sócios. Então, ao longo dos anos, essas empresas tendem a superar qualquer investimento, pois elas possuem um risco inerente maior. Esse risco é suavizado pelo tempo. Então, investindo no longo prazo, a chance de você ser afetado por quedas como essa de agora é muito menor. Então, a gestão de uma carteira eficiente, com muitos ativos, com uma diversificação boa, tende a superar qualquer ativo no longo prazo. Esse é o mote principal desse livro aqui. Então vamos aqui para o nosso 7º livro. E notem que aqui nós construímos então o quê? Nós construímos uma base onde nós falamos aqui, primeiro lá, da questão da importância, né, de se investir todo mês, de se aplicar todo mês. Passamos pela mentalidade de um investidor de sucesso. Falamos sobre inflação. Temos aqui o conteúdo do investidor inteligente e investir em ações de longo prazo que dão mais solidez para aquele investidor e ter crença, né? Não adianta nada a pessoa investir sem uma crença, sem ter a convicção que aquilo vai dar certo. Passamos pelo Iludidos pelo Acaso, que é um livro aí que muda também o paradigma de qualquer investidor. E vamos aqui para o nosso 7º livro, que é esse livro aqui, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro também grande, uma leitura mais densa, uma leitura mais difícil, mas é um livro extraordinário. Nesse livro aqui é um livro não só sobre investimentos, mas é um livro para a vida. Então, é um livro que vale a pena ler, mesmo que a pessoa não seja um investidor. E devagar. É um livro que traz conceitos extremamente importantes de como a nossa cabeça, como o nosso cérebro trai a gente com a nossa cabeça. Simplesmente ela consegue iludir a gente sobre qualquer coisa. Então, assim, ele cita aqui exemplos como o marketing, tem diversas ferramentas para a pessoa acabar comprando uma coisa que não era tão boa assim, pelo impulso, né? Hoje se fala tanto da compra por impulso, para a compra por indicação.
A Amazon usa muito isso. Quando você vai ali assistir um filme no Netflix, ele já cita ali para você filmes que você pode ter interesse. Isso é construído através de redes, né? Que ele simplesmente as empresas analisam o comportamento das pessoas através de vieses que acabam facilitando a tomada de decisão. Então, muitas vezes, quase sempre, você nunca vai tomar a decisão mais sábia, você vai tomar a decisão mais rápida, porque a nossa cabeça sempre, o nosso cérebro está sempre tentando poupar energia. Então, ele sempre vai buscar tomar decisões fáceis, decisões rápidas, que poupam energia. Isso, na maior parte do tempo, ela funciona muito bem. A nossa cabeça é uma cabeça ainda que remete aos tempos lá primitivos, né, onde que o homem que ia caçar, o homem saía para fazer uma caça, se ele tivesse ali na selva e tivesse um leão à espreita, ele não tinha tempo para pensar se aquele barulho no arbusto era um leão ou era simplesmente um coelho ali. Ele simplesmente corria, que era o cérebro ligando ali o alerta da sobrevivência. Então, quando você toma uma decisão mais difícil, essa decisão é mais demorada, é uma decisão que custa para o nosso corpo tomar. Por isso que a gente está sempre evitando esse desgaste mental. Isso que trata esse livro. Também tem a grande ponto que a gente sempre está evitando dor nos investimentos. Então, quando a gente perde dinheiro no mercado, isso tem muito mais dor do que quando a gente está ganhando. Não é à toa que as pessoas acabam vendendo as ações dela que subiram um pouquinho e segurando aquelas ações que estão caindo 30, 40, 100%, aquela pessoa fica, não, vai voltar, um dia volta essa empresa aí, não é à toa. Tanta gente que investe em casos como o Oi, a pessoa simplesmente ela tem dificuldades para realizar o prejuízo. Isso às vezes não é nem consciente, já um gatilho inconsciente que essa pessoa tem para fazer isso. Eu vou aqui citar então agora os 3 últimos livros. Aqui vou citar para vocês o 8º livro. Caramba, eu estou olhando aqui, eu coloquei 11 livros. Bom, o último livro vai ser um bônus, então vamos lá. O 8º livro é O Jeito, Peter Lynch, de Investir. Deixa eu ver se eu coloquei certo o nome do Peter Lynch. Peter Lynch. Tá corretíssimo. Então é isso daí. Bom, tá certinho. Galera, esse livro aqui é um livro que eu não tenho ele em papel. É um livro que eu li ele no Kindle. Eu vou deixar a foto para vocês aqui no bloquinho. E esse livro é um livro também muito bacana. O Peter Lynch é um gênio. Eu julgo ele como um dos investidores mais memoráveis que o mercado já viu. É um investidor que em pouco tempo conseguiu bater aí todos os índices. Ele investiu durante, se eu não me engano, 13 anos e conseguiu bater o índice durante esse tempo. E nesse livro ele traz como ele enxerga o mercado e como ele investe. E você pode às vezes esperar que uma pessoa que tenha muito sucesso, ela vai ter extremamente modelos difíceis, modelos ali que são impossíveis de analisar. E o Peter Lynch ele traz uma versão de como investir totalmente simples. Ele traz aí o viés de enxergar empresas, dividir empresas por categoria. Então, uma coisa que hoje é muito falada, que ele divide as empresas por 6 categorias. Então, ele cita as empresas cíclicas, ele cita as empresas de crescimento, ele cita as empresas que são as consolidadas, né, as confiáveis, diversas empresas de turnaround. Então, o importante que a gente deve citar desse livro, o conhecimento desse livro é nunca esperar o que a empresa não pode te dar. Então, muitas vezes a pessoa em si, ela investe numa empresa que já é uma empresa consolidada, que não tem muito mais para onde crescer, como, por exemplo, Ambev, Coca-Cola, a gente pode falar de Itaú, por exemplo, no mercado bancário, esperando que aquela empresa, que aquele negócio vai multiplicar por 10 vezes em 2 anos o investimento dela, e isso é praticamente impossível, né? A empresa já não tem mais muito para onde ela crescer, então fica difícil ela conseguir uma valorização tão alta se ela não vai ter como crescer. Então, são as empresas que normalmente distribuem mais dividendos, elas compõem uma carteira mais segura, uma carteira mais conservadora. Do outro lado, nós temos as empresas de crescimento, que são empresas aí com negócios em fase de crescimento, em fase de expansão. Então, a empresa aí, por exemplo, uma empresa de locação de carro, como por exemplo a Movida, ainda está na fase lá de abrir novas lojas, de explorar outros negócios. São empresas aí que buscam crescimento. Claro que essa empresa pode sim
multiplicar o business dela por 5, 10 vezes, mas também ela corre um risco muito maior de quebrar, né? Uma empresa com uma crise como nós estamos vendo agora, uma situação de caixa mais curto, ela tem muito mais fraquezas do que uma empresa mais consolidada. Então, você sempre quando vai investir numa empresa, deve olhar esses dois pontos, deve olhar tanto a questão da segurança da empresa, tanto a questão da promessa de lucros dela. Então, uma carteira diversificada nesses dois pontos é uma carteira aí com mais chance de sucesso no longo prazo. Não adianta nada a pessoa ter lá só empresa de crescimento e aí quando o mercado entra numa crise mais severa, metade das empresas que essa pessoa tinha na carteira, elas quebram e a pessoa fica aí com metade do capital que tinha. Também não adianta muita coisa a pessoa só ter empresa consolidada já na carteira, que no longo prazo essas empresas só vão pagar ali para ela basicamente a inflação e mais um risquinho. Então ali ela também não vai ter um retorno muito grande com esse tipo de empresa no longo prazo, legal? Bom, então vamos aqui para o nono. Vamos aqui para o nono livro, que é o livro que vamos falar aqui do nono livro. Eu evitei, galera, de trazer para vocês aqui livros em inglês. Eu tentei buscar aqui livros em português, mas esse livro foi um livro que foi tão impactante para mim que eu resolvi trazer. Então, para quem tem um pouco de conhecimento em inglês, não é uma leitura difícil, vale a pena aí tentar essa leitura. O livro é esse daqui, How to Make Money in Stocks. Esse autor é um livro até pouco conhecido, esse livro aqui. Ele traz como ele conseguiu alcançar a independência financeira dele investindo em ações. E é um complemento, na verdade, do livro aí do Peter Lynch, porque nesse livro, o que ele explora? Olha o tanto de lembretezinhos que eu coloquei aqui nesse livro. Ele explora como identificar e como ter empresas que conseguem multiplicar o capital por mais de 10 vezes no mercado, que seria as 10 baggers aí que o Peter Lynch fala. E a gente, quando vê isso acontecendo no mercado, a gente teve aí no Brasil casos como Unipar, Magazine Luiza, a própria Lojas Americanas, há um tempo atrás, multiplicando por 10, 20 vezes o capital, a gente acha que isso é alguma coisa, raridade, né? A gente acha que isso aí é uma distorção do mercado. E nos Estados Unidos nós tivemos também Amazon, Netflix, enfim, com uma multiplicação muito grande. A gente tende a achar que isso aí é muito difícil, que nunca mais vai acontecer. Esse autor, ele se deu o trabalho de trazer nesse livro, desde 1990 até 2010, se eu não me engano, ele trouxe aí pelo menos 3 ações durante cada década que multiplicaram o capital por mais de 10 vezes. Tem empresas aí que multiplicaram o capital por 50, 100 vezes, mas então ele indica que pelo menos em qualquer mercado, seja de alta, de baixa, lateral, pelo menos a cada 10 anos o mercado vai ter aí 3, 4, 5 empresas que conseguem uma multiplicação como essa, que por mais que o mercado esteja difícil, por mais que a condição econômica não seja boa, as ações dessas empresas tendem a performar bem porque elas vão conseguir aí ser disruptivas no mercado, elas vão conseguir ser resilientes, elas vão conseguir aí multiplicar o dinheiro do investidor. É um livro muito bacana que traz a nós a possibilidade de se investir nesse tipo de negócio e a gente nota como os livros são complementares. Então deixa eu colocar o tema desse aqui, é o livro How to Make Money in Stocks. E aí você pensa assim, bom, esse livro tem o conteúdo, a gente viu aqui o livro do Peter Lynch, ele traz essa questão das empresas de crescimento. Já nesse segundo livro ele fala como é possível achar essas empresas de crescimento. E aí o livro que eu tenho um carinho todo especial por ele é esse livro aqui. Então é o nosso 10º livro, que é o livro Trend Following, livro do Michael Covel. É um livro também bem grande. E nesse livro, galera, ele cita pra gente aqui como seguir tendências no mercado, como ser um trend follower, né? E como a gente consegue surfar ondas de empresas que conseguem multiplicar o capital por 5, 10, 30, 40, 50 vezes através dessa estratégia. Você vai conseguir sempre fazer isso? Não, você não vai conseguir sempre fazer isso. Mas quantas vezes na vida você precisa investir numa empresa que multiplica o seu capital por 50 vezes? Quantas vezes você precisa fazer isso ao longo de uma vida para ter um sucesso extraordinário?
3, 4 vezes no máximo. Então, buscar esse tipo de estratégia através de uma filosofia de investimentos conecta todos os ciclos e foram livros aí que conseguiram moldar a forma como eu invisto, a forma como eu interajo hoje no mercado de ações. Então, o 10º livro é o livro Trend Following. E aí, então, como eu falei para vocês, para acabar esse vídeo, acabei me empolgando aqui e coloquei livro demais, era para ser 10, então eu vou trazer para vocês aqui o último livro, que é como a gente tem uma base para explorar tudo isso. Então a gente saiu lá do comecinho, sendo aqui um investidor que começa a poupar, adquirimos uma filosofia sobre investir, sobre como investir em ações, sobre como ter uma mentalidade de investimento, como não ser iludido por falácias do mercado, né, sobre coisas que as pessoas falam por aí. Aqui no final, que eu vou até montar que esse livro aqui é um livro já que eu julgo com conteúdo mais denso. Então aí eu vou colocar aqui como último livro, e é o livro aqui como conteúdo mais avançado também, é o livro do meu querido amigo Márcio Noronha. Márcio Noronha foi o professor meu, uma das primeiras pessoas que eu conheci. Noronha. Opa, não é no título do autor, é o nome do livro. Então, é Análise Técnica. Análise técnica. Teorias, ferramentas e estratégias. Esse foi um dos primeiros cursos que eu fiz quando eu comecei a investir. O Márcio Noronha é uma lenda do mercado, então procure aí no Google sobre ele. É um livro extremamente grande e denso, mas esse livro aqui traz todas as ferramentas que uma pessoa precisa aprender para investir utilizando a análise técnica. Aí as pessoas têm uma crítica muito grande à sua análise técnica, análise fundamentalista. O que eu acho, galera? Eu acho que quanto mais ferramentas você tiver, mais bem sucedido você será no mercado. Então, tira essa questão de só a análise fundamentalista funciona, só a análise técnica funciona, só os quânticos funcionam. Galera, quanto mais você conhecer, quanto mais você tiver ferramentas para explorar o mercado, mais dinheiro você vai conseguir extrair desse mercado. Não adianta uma pessoa que tem um conhecimento de um mês querer um resultado de uma pessoa que tem um conhecimento de 5, 10 anos. O resultado vai ser totalmente aderente com o tempo, com a habilidade que aquela pessoa tem. Isso em qualquer área. Isso na área do esporte, na área do investimento, na área dos estudos, na área de acadêmica, enfim, qualquer coisa é igual. Esse livro aqui é um livro excelente, é um livro que todo mundo também deveria conhecer. E aqui a gente encerra a quantidade de livros indicados. Eu julgo que aqui nós temos leituras aí para praticamente uns 2 anos, acho que, de leitura. Então, eu deixo aqui para vocês os livros que fizeram muita diferença na minha vida. Eu acho que eles são livros que podem fazer a diferença para vocês. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deem um like. Deixe aqui no comentário também livros que vocês gostam, livro que vocês acham aí bacana. Se já leram algum livro desse daqui, comentem aí, comentem comigo que eu vou ter todo o prazer aí de responder vocês também. Beleza, galera? Então, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.